Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, felizes, junto com Jesus, com a sua família e com o nosso doce e amado Espírito Santo também. E aí, na expectativa para aprender mais um pouco da nossa série Como é Deus, vamos dar continuidade na característica de como Deus é, que Ele é amor? Na nossa lição passada, do nosso encontro passado, eu fiz uma pergunta para vocês. Você ama seus inimigos? Será que você ama seus inimigos? Nós não amamos aqueles que nos fazem mal, né? Mas Deus, o Pai, Ele ama seus inimigos. Mesmo você vivendo afastado de Deus ou falando que não quer saber de Deus, Ele te ama da mesma maneira, independente de como você o trate. Mas nós vimos que uma das demonstrações de amor dele é através da natureza e dos nossos sentidos, que ele deu o paladar, o olfato, a audição, a visão, o tato, para que nós, através dos nossos sentidos, pudéssemos o quê? Apreciar a grande demonstração de amor dele, que é a natureza. E nós vimos também que outra forma que ele demonstrou seu amor foi enviando seu filho Jesus para morrer na cruz por nós. E a forma que ele demonstrou esse grande amor por nós. E nós devemos o quê? Agradecer a Jesus Cristo por ele ter dado a sua vida por nós. E hoje nós vamos estar vendo o quê? Qual é a outra grande demonstração de amor de Deus para conosco? Que ele nos deu o quê? A vida eterna. Isso mesmo. Me fala uma coisa. Você gosta de ganhar presente? Olha só, às vezes, né? Agora não é época do Natal, mas o seu aniversário está próximo. Não é uma delícia você, quando chegar lá o seu aniversário, você ganhar aquele presente que você tanto queria? Você fica naquela expectativa, não é? E o nosso versículo, ó, que é o versículo que nós estamos aprendendo nessa lição, ele fala sobre isso, sobre o maior presente que Deus poderia dar para o ser humano, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que amor maior do que esse, do que Jesus ter dado a sua vida por toda a humanidade, por todos nós? Se você confia em Jesus Cristo como seu Salvador, você receberá o maravilhoso presente do amor de Deus, que é a vida eterna. Você viverá para sempre com Ele no céu. Não é um presente maravilhoso? É isso que significa confiar em Jesus Cristo. Significa, em primeiro lugar, que você precisa crer que Ele morreu por você e que Ele levou todo o castigo pelo seu pecado. Você entende isso? Você só tem direito a morar no céu se você compreender isso. Olha só, vamos lá de novo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então tá aqui, João 3,16. Qual o tamanho do amor de Deus? Ele amou todo mundo. Como ele amou o mundo? Ele deu o seu filho, o presente mais caro que ele tinha, a vida do seu filho, ele deu por nós. Para que ele deu o seu filho? Para que todo aquele que nele crê, você tem que crer que Jesus morreu, mas ressuscitou por você, pecador. Então você creu nele, aí você vai ter o quê? A vida eterna, vai ter direito a morar lá no céu com Deus o Pai e Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Lá é a morada dele. Mas para isso, você tem que o quê? Tem que crer nisso que Deus fez por você. Deus o Filho deu a vida por você. Então, o próximo passo, depois de você confiar nesse presente maravilhoso, que é o quê?
a vida de Jesus, que ele deu a vida por você, é você confiar nele como seu único e suficiente o quê? Salvador. Isso mesmo. Olha só, esse menino aqui, ó, ele está o quê? Pegando o ônibus. Agora imagina, você entra no ônibus para ir para a escola, como o menino aqui da figura. Você coloca a confiança no motorista, porque você sabe que o motorista vai pegar você ali na porta da sua casa e vai deixar você lá na porta da escola. É claro que você não vai entrar no ônibus se você não confiar no motorista. Se olhar assim, um ônibus diferente, o motorista diferente, aí você vai olhar para a mãe, eu não conheço esse motorista não sei quem é não. Você vai ter confiança de subir nesse ônibus? É claro que você não vai entrar no ônibus se você não confiar no motorista. Mas quando você confia nesse homem, sabe que ele é um bom motorista, você entra no ônibus tranquilo, porque você sabe que ele vai levar você aonde você quer ir, ou seja, na escola, ou então às vezes você pega o ônibus, não para ir para a escola, vai para sair do bairro onde você mora para ir até o centro da cidade, e você vai, porque você confia no motorista e você sabe que ele vai te levar aonde você quer ir. O mesmo acontece com a nossa salvação em Jesus Cristo. Jesus pagou o preço pela sua salvação. Se você crê que ele fez isso, você precisa dar o passo. Qual o passo? Você precisa confiar completamente a sua vida nas mãos dele. Quando você se senta à mesa para jantar, você sabe que a mamãe lhe dará uma comida saudável e gostosa, não sabe? Até mesmo quando você se senta à cadeira na mesa, você senta na cadeira, você vai confiar que a cadeira não vai cair com você sentado. Você sabe que aquela cadeira te sustenta, não é? Então, da mesma maneira, você coloca sua confiança em Jesus Cristo quando diz a ele em seu coração. Você fala lá dentro do seu coraçãozinho: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode me dar vida eterna e eu acredito que o Senhor morreu por mim. Agora mesmo eu entrego ao Senhor a minha vida e confio no Senhor. Então, Deus ama você e Ele enviou seu Filho para morrer por você. E Ele quer dar a vida eterna para você hoje, criança. Confia no Senhor Jesus agora mesmo. Não espera até amanhã não, confia nele agora. A Bíblia está falando que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você confiar em Jesus Cristo, você vai viver para sempre. Mas lembre-se também que se você não confiar no Senhor Jesus, Deus diz que você vai perecer. Então, todo aquele que nele crê não pereça, não vai perecer. Mas se você não crer, você vai perecer. Então, você não vai ter direito à vida eterna. Mas ele ama você e ele também é justo. E ele vai castigar o seu pecado. Se você não crê naquele que levou o castigo pelo seu pecado, então você vai ser castigado pelo seu pecado. Então, é melhor você confiar no Senhor Jesus e você nunca perecer, mas ter o quê? A vida eterna. Se você não tem certeza de como confiar em Jesus para receber a vida eterna, presta atenção no que eu tenho ensinado aqui para você, que você vai aprender como confiar nele, tá bom? E Deus, ele ama os seus filhos de uma maneira toda especial. Ele tem um grande amor por você, por todos os seus filhos. Vimos que nosso Deus é amor. E o que isso significa? Significa que ele ama todas as pessoas do mundo inteiro. Isso quer dizer que ele ama a mim, ama você, ama toda a humanidade. Não há condições para esse amor. Ele fala, eu só amo os loirinhos. Eu só amo quem mora lá no Japão. Eu só amo os africanos. Não. Deus amou o mundo. É toda a humanidade que ele ama. E isso quer dizer o quê? Que ele ama tantas pessoas boas quanto as pessoas ruins. Às vezes nós só queremos amar aqueles que nos tratam bem. A gente não quer amar aquele que nos prejudica. Mas Deus, ele falou que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Ao invés de você odiar aquele que te persegue, você ora por ele. Fala de Senhor, olha,
está me prejudicando, Jesus, faça na vida dele a tua vontade, o teu querer. Mas não deixa ele me prejudicar, não, que eu amo ele assim como o Senhor me ama. É o que Jesus nos ensina e nos manda fazer. Nós amamos as pessoas que nos amam, se elas são boas conosco, mas Deus ama cada um de nós, quer sejamos bom ou mal, e não importa se nós amamos a Ele ou não. E Ele nos ama mesmo que o tenhamos machucado, ignorado e zombado dele. Porque toda vez que você fala, eu não quero saber de Jesus não. É como se você fosse lá e colocasse um cravo daqueles, aquela coroa de espinho lá que entrou na cabeça dele. É como se você desse uma chicotada nele. Cada vez que você rejeita Jesus, você o está machucando, porque ele te ama. E o amor, quando não é correspondido, machuca. Eu vou colocar aqui uma outra situação. Talvez você, né, é um adolescente, um pré-adolescente, e tá lá cheio de amor, com os olhinhos piscando, o coração batendo rápido por um outro, pelo seu crush. Tá lá todo apaixonado. Mas ele nem te dá bola. Você vai, topa com ele e fala, oi? Eu, hein? Nem te conheço. Aquilo não vai magoar, não vai deixar seu coração triste? Você tá ali todo apaixonado, cheio de amor pela pessoa, e a pessoa não corresponde? Isso, ele é ser humano, você também é humano. Você pode hoje gostar dele, amanhã você gostar de uma outra pessoa até mais, porque aquilo ali, às vezes, é uma paixão, uma paixonite de adolescente. Mas, você imagina Jesus, que te ama desde antes, como eu li para vocês na lição passada, Jeremias 31:3 fala, com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia e Ele já te amava. Então, Jesus me ama quando sou bom, quando faço as coisas que devo, e Ele me ama quando sou mal, mesmo que isso o entristeça. Mas a Bíblia também ensina que Deus tem um amor especial por aqueles meninos e meninas que confiaram nele e em Jesus como seu Salvador. E como é bom ouvir isso, né? Todo pai se importa com seus filhos. Ele ama seus filhos e cuida deles. E Deus se torna seu pai quando você confia em Jesus Cristo. Aqui, em João 1:12 fala, mas a todos quanto o receberam, ou seja, Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, você só se torna filho de Deus quando você crê que Jesus morreu na cruz para lhe dar a salvação e perdoar os seus pecados. A primeira parte da Bíblia fala a respeito de muitos feitos maravilhosos que Deus fez para seu povo, o filho de Israel. Ele os tirou da escravidão do Egito, fez eles atravessar o Mar Vermelho em segurança, ele cuidou quando eles estavam atravessando o deserto, ele os ajudou em suas batalhas, ajudou a conquistar a terra prometida. Ele fez tudo isso porque amava o seu povo especial. E se você confiou em Jesus como seu Salvador, você faz parte do povo especial de Deus. Eu tenho certeza que Ele ama você de uma maneira toda especial e que Ele cuida de você. Deus pegou na sua mão, como mostra essa figura aqui, Ele agora é seu pai e seu amigo especial. Você nunca vai precisar ter medo de nada, porque a Bíblia diz, em 1 João 4:18, está escrito assim, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então, você pode ser como um menino que andava sozinho. Ele estava na floresta escura certa noite. E você pode pensar, nossa, esse menino deve estar morrendo de medo de noite no escuro da floresta, sabe, lá tem onça, tem cobra, tem jararaca, o que tem? Mas por que ele não estava com medo? Porque o seu pai estava segurando a sua mãe. Ou melhor ainda, o papai estava ali do lado dele. Então por que ele ia ter medo se o pai estava ali do lado dele segurando a sua mão, cuidando dele, né? E por que os meninos e meninas cristãos deveriam ter medo se você já tem Jesus no seu coração?
um pai maravilhoso no céu que se importa com você. Então, você não pode ter medo. Mas Deus também, além dele ser amor, crianças, ele faz o quê? Ele corrige a quem ele ama. Ele corrige os seus filhos. Por que que Deus corrige os seus filhos? Ele mostra o seu amor por nós quando nós agimos mal. E ele talvez tenha que corrigir você como corrigiu o homem dessa figura aí, ó. A pequena Valéria, ela tinha apenas 2 anos de idade. E ela não sabia que o ferro quente poderia queimar a sua mão. E aí o pai dela, quando viu que ela estava lá se aproximando do ferro de passar roupa quente, o pai dela foi e bateu na mão dela e falou: não põe a mão aí, Valéria, porque senão você vai se queimar. O pai da Valéria foi mal com ela? Não. Ele estava o quê? A corrigindo para que ela não se queimasse, não machucasse. O pai da Valéria estava demonstrando amor por ela. Então, quando você confia em Jesus Cristo como seu Salvador, Deus, o Pai, se torna seu Pai Celeste e ele te corrige e demonstra esse amor da mesma maneira que o pai da Valéria demonstrou por ela. Olha só, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 5 e 6, olha só o que o Papai do Céu fala aqui pra gente sobre o tamanho do amor dele, ó. Ele fala bem assim: já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, o pai que ama seu filho, o pai corrige. Quando o papai está te corrigindo, que você fez alguma coisa errada, você não pode ficar com raiva do pai. Ai, também não gosto mais do meu pai é ruim. Não é. Dê graças a Deus de você ter um pai que está te corrigindo, te ensinando você a fazer o que é certo. Isso é demonstração de amor, do amor dele por você. E é maravilhoso quando Deus corrige os seus filhos. Isso, ele está demonstrando que nos ama muito. E não importa o que aconteça, ele nunca vai desistir de nós. Você sabe que Pedro foi um dos discípulos de Jesus, que é aqui, ó, esse que está aqui na figura. E ele, Deus amava muito Pedro. E quando Jesus estava para ser crucificado, antes dele ser crucificado, ele foi levado para julgamento lá na casa de um dos principais fariseus, na casa de Caifás. E quando ele estava sendo julgado lá, Pedro estava lá de fora. E Jesus tinha falado para Pedro: Pedro, Senhor, eu te amo. Ele falou: Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E isso aconteceu. Então, Pedro, ele chorou amargamente quando ele viu o galo cantar. E lá dentro da casa do sumo sacerdote, ele olhou para Jesus quando o galo cantou 3 vezes. Jesus olhou para ele com um olhar de recriminação? Não, ele olhou para ele com um olhar de amor. E ele, assim que Jesus morreu e ressuscitou, ele procurou Pedro e o encontrou. Pedro estava arrependido do que tinha feito. E o Senhor Jesus o perdoou. Por quê? Porque Jesus o amava. O olhar de Jesus realmente quebrantou o coração de Pedro e o corrigiu. Como resultado disso, ele se tornou um dos maiores apóstolos e pregadores da igreja primitiva. Então, Deus o corrigiu. Mas Deus quer o quê? Deus quer que seus filhos amem as outras pessoas. Então, ele não quer só ele amar. Nós também devemos amar aqueles que são diferentes de nós, aquelas pessoas que às vezes nos maltratam. Nós devemos amar a todos, independente da cor, independente da raça da pessoa, independente de quem quer
que ela seja. Você deve o quê? Amar o seu próximo. Assim como está aqui na figura, ó. Deus demonstra o seu amor, né? Ele quer que seus filhos amem as outras pessoas. Isso mesmo, ó. Se você entrasse numa floricultura e ficasse lá o dia todinho, quando você saísse daquela floricultura, o que você ia acontecer com você? Você ia estar com o cheiro das flores, não é? Se você entrasse numa perfumaria lá e colocasse lá, borrifasse o cheiro do perfume para você sentir a fragrância, você quando saísse daquela perfumaria, você ia estar todo perfumado com o cheiro daquele perfume. Então, Deus, ele quer que você seja como ele. E como é que os filhos de Deus têm que ser parecidos com ele? Através do amor. Se ele te ama, você tem que amar também, assim como ele nos ama. Ele quer que você demonstre o seu amor por ele. Então, todos os dias você tem que falar: obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado, Papai do céu. Eu quero que o Senhor saiba o quanto eu o amo. Isso dá alegria no coração de Deus. A Bíblia diz que Deus nos ama porque ele é amor. Em João 4,19 fala, ó: Deus, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, antes de nós o amarmos, ele já nos amava. Desde o ventre da nossa mãe, antes mesmo de nós nascer, ele já nos amava. Ele quer que você ame seus colegas cada vez mais. Essa menina aqui, ó, do meio, ela ama as suas duas coleguinhas. Ela está demonstrando amor pelas outras meninas que estão do seu lado. E Deus quer que você ame outros meninos e outras meninas que são cristãos. A Bíblia diz que um dos sinais de que nós somos cristãos é que nós amamos uns aos outros. Está escrito lá no livro de 1 João 4,11. Ele está falando que nós devemos amar uns aos outros. Você praticou algo essa semana? Essa semana você já demonstrou amor pelo seu coleguinha? Já falou: ô amigo, que saudade, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Quando chega na escola, ai que gostoso que é quando a pessoa vem, te abraça e fala: eu te amo, cara, você é meu amigão. Você tem que demonstrar esse amor. Então, pratique isso toda semana. Mas Deus quer também que você ame o quê? Aquelas crianças que às vezes, seus amiguinhos que não são cristãos, que são de outra religião, ou que ainda não tem Jesus no coração. Esses você tem que demonstrar mais amor ainda. Porque se eles ainda não conhecem Jesus, você além de amar, você tem que falar de Jesus para eles. Para que Jesus também os salve. E eles confiem em Jesus e vão morar no céu junto com você. A maior demonstração de amor que você pode ter pelo seu colega é falar de Jesus para ele. Você não ama? Agora imagina, você gosta do seu colega aí na escola. Vocês vão para a escola junto, vocês brincam junto, fazem a lição junto. E você conhece Jesus, você já tem Jesus do coração e ele não. E aí você fica com vergonha de falar de Jesus para ele? Que amor é esse? Então quer dizer que você vai morar no céu, onde as ruas são de ouro, aonde tem um rio de água viva, aonde Deus é que ilumina o céu, um lugar mais maravilhoso que existe, e você diz que ama seu colega e não quer que ele vá para lá junto com você? Como é que ele vai para lá junto com você? Quando ele crer e aceitar Jesus no seu coração, assim como você fez. Se você ainda não falou de Jesus para ele, você não está demonstrando amor por ele. Então você tem que demonstrar para ele esse amor. Você tem que contar para o seu amigo sobre Jesus Cristo e sobre tudo o que ele passou, não só por você, mas por toda a humanidade naquela cruz. Deus quer também que você ame aquelas pessoas que não são boas com você. Você deve demonstrar esse amor por eles. Mas você pode dizer: isso é impossível. Não, professor Esté, eu vou amar aquela amiga que fica apontando língua para mim, mexendo com as minhas coisas na escola. Quando eu passo, ela fica querendo me bater, colocar o pé na minha frente para me derrubar. Não, isso daí comigo não funciona não. Como assim?
Jesus deu a vida por você, ele já foi cuspido, ele apanhou, ele sofreu, ele foi quem mais sofreu bullying na história. Agora imagina você lá com os braços abertos numa cruz, completamente nu, todo mundo rindo, cuspindo em você, zombando de você. Jesus já passou por tudo isso por você e você vem falar que não vai demonstrar amor pelo seu inimigo? Aqui na palavra tá falando, ó, no livro de Lucas, ó, no capítulo 6, Jesus está dando esse mandamento para nós, ó. Lucas 6, e no versículo 32, olha só o que Jesus fala aqui, ó. E se amarde aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizer de bens aos que te fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores o fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles que espera tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tomar e receber do outro. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem. Emprestai sem nada esperar. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até com os ingratos e maus. E aí? O que você me fala disso? Se Jesus está falando isso para você? Seguir a Jesus é simples, mas não é fácil. Porque nós somos humanos e todos nós somos pecadores. E nós precisamos. A verdade é que é difícil amar pessoas que são desagradáveis. Mas acredite que Deus ama essa pessoa. Assim como Deus te ama, ama ela também. Você estaria disposto a deixar que Deus ame essa pessoa através de você? Qual é a forma de Deus demonstrar amor pela pessoa? Fazendo com que ele te bate, ele te trata mal e você trata ele bem. Através da sua vida, Deus está demonstrando o amor por ele. Mas o que a Bíblia ensina? Por que você não começa hoje a tratar bem essa pessoa difícil que te trata mal? Peça para Deus que ele te ajude a amar essa pessoa através de você, que é exatamente o que o nosso versículo de João 13,16 está nos falando, que nós precisamos o quê? Olha só, porque Deus, ó, amou o mundo, tá aqui, ó, porque Deus amou o mundo, ó, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que fala, ó, eu confio em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a maior demonstração de amor, Deus já deu ali na cruz. Jesus já deu, dando a sua vida por toda a humanidade. Então, você deve confiar nele. Existe na Bíblia um homem chamado Zaqueu. E esse homem, ele era odiado pelos judeus. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. E além de ser cobrador de impostos, ele furtava. Roma mandava ele cobrar 10% do povo judeu de impostos, para que através desses impostos que era cobrado, o exército romano comprasse suas armas para manter o exército de Roma. Só que Zaqueu, ao invés de de cobrar 10%, ele cobrava 20%, 10% ele ficava para ele. Então os judeus o odiavam. Como é que pode uma pessoa nos roubar para poder favorecer aqueles que nos estão escravizando? E Zaqueu, ele tinha um pequeno problema, ele era um anão, ele era pequeno. E aí ele soube que Jesus ia até a cidade onde ele morava. E ele queria ver Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Às vezes até na cabeça de Zaqueu ele pensou, esse Jesus vem aí, se ele está falando que é o Salvador, o Rei de Deus, talvez ele tenha dinheiro e eu possa comprar mais impostos dele. E aí ele queria ver Jesus, mas a multidão não deixava ele chegar perto de Jesus, porque ninguém gostava dele, todo mundo se afastava dele, e por ele ser anão. E aí o que Zaqueu fez? Subiu em uma árvore, numa figueira. Quando ele estava lá na figueira, ele ficava colar e de lá longe ele viu Jesus no meio da multidão. Jesus estava andando pro lado dele. Quando chegou debaixo da figueira, Jesus falou, Zaqueu, desce depressa,
porque convém que hoje eu pose na sua casa. Todo mundo falou, como que pode Jesus ir na casa desse homem, desse pecador que rouba a gente? Mas Jesus veio para todos. Aí, quando Zaqueu desceu, ele recebeu Jesus, na Bíblia fala que ele recebeu a Jesus gostoso. E falou, olha Jesus, se eu tinha tirado das pessoas, do meu povo, tanto, eu vou, além de devolver aquilo que eu roubei, eu ainda vou devolver 3 vezes mais. Aí Jesus falou, hoje chegou salvação a essa casa. Agora imagine se Jesus ouvisse lá os outros falando, não, deixa esse homem para que esse homem é ruim. Jesus não tivesse demonstrado amor por ele, Zaqueu teria tido a sua salvação e seus pecados perdoados? Não. Então, essa história bíblica nos mostra o tamanho que Deus amava Zaqueu. Então, Zaqueu agora, ele tinha recebido a salvação e o Salvador o transformou. E um amigo que agora andava e ajudava, porque as pessoas viram a transformação na vida de Zaqueu. Então, assim como Jesus amou Zaqueu, ele ama você e não importa o que você já tenha feito de errado. Se você confiar nele, ele vai te perdoar, vai te transformar da maneira que ele fez com Zaqueu. Então, confia nele hoje. Se você confiar nele, ele vai te perdoar e te transformar, porque o amor dele também é transformador. Então, vamos fazer uma oração, crianças, agradecendo ao Papai do Céu por tão grande amor que ele tem dado por nós. Vamos lá? Querido Deus, obrigado por esse imenso amor que o Senhor demonstrou por nós, dando seu Filho Jesus para morrer na cruz por toda a humanidade. Senhor, eu te agradeço pelo Senhor perdoar os meus pecados. Jesus, me ajuda a ter esse amor dentro do meu coração para que eu demonstre pelos meus inimigos, para que aquelas pessoas que não gostem de mim vejam através da minha vida o seu amor, que eu trate as pessoas assim como o Senhor me trata, com o amor eterno. Muito obrigado, Jesus, pelo Senhor ter dado a sua vida na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Amém. Olha só, eu vou cantar essa musiquinha aqui para vocês que fala sobre a bondade, o amor de Deus. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida da terra, do céu e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Então, se ele é bom pra mim, eu tenho que ser bom para o meu próximo. Bom, turminha, com essa lição eu já dei para vocês. Falamos aqui, né? Aprendemos sobre a característica de Deus, o amor. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o poder de Deus, tá bom? Vou ficar aqui com toda a expectativa esperando vocês para o nosso próximo encontro. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, venha fazer parte dessa turminha, se inscreva, curta, comenta, compartilha. E ó, vou ficar aqui na expectativa te aguardando para o nosso próximo encontro, hein? Não vai deixar de aparecer por aqui e ouvir sobre o poder de Deus. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.